Quer que eu diga isso? Meu nome é Pedro Paulo de Sena Madureira, eu estou atualmente com 76 anos, nascido no Rio de Janeiro, de família, de família baiana e de família mineira, com raízes na França. Eu fui educado numa família que tinha a cultura como princípio norteador, orientador da formação dos seus descendentes. Fui alfabetizado em francês e em português ao mesmo tempo. Aliás, falei francês e português naturalmente ao mesmo tempo. E até hoje eu tenho esse hábito que não é uma questão de sofisticação ou de demonstração do que quer que seja, mas é um hábito familiar. Eu passo do português para o francês, do francês para o português, naturalmente, sem sentir. Eu sonho em francês, aliás. E eu sonho muito. Eu sou uma pessoa que sonha e me lembro dos sonhos. E eu fui muito amigo do Hélio Pellegrino, do grande psicanalista brasileiro, que brincava comigo dizendo assim: você devia aproveitar que você sonha em francês, isto é, o seu inconsciente funciona em francês, e como você vai muito a Paris, você podia fazer uma análisezinha, se fosse o caso, com o Jacques Lacan, por exemplo. E eu ria muito quando ele falava isso, e ele falava de brincadeira, porque ao mesmo tempo ele dizia: você não... Eu adoraria te analisar, Pedro Paulo, adoraria fazer uma análise de você. E eu perguntava para ele: mas por quê? Porque eu faria uma análise ao contrário. Eu inventaria o seu superego. Falta em você o superego. E você tem um defeito horrendo. E eu dizia: mas qual é? Você não mente. Você foi responsável ou corresponsável ou foi uma espécie de embaixador do maior movimento cultural, estou falando em termos de quantidade, talvez de qualidade, do Brasil, aqui no Brasil e no exterior. Você acha que foi a última vez que o Brasil esteve tão em voga e teve tanto movimento e teve tanta explosão das artes? Tirando a política, sobretudo depois do Fernando Henrique e, sobretudo, do Lula, né, que foi um sucesso mundial nos 2 primeiros mandatos dele, eu acho que até hoje não se fez nada em termos de dimensões, quantitativamente falando e qualitativamente falando, não foi feito nada depois da dimensão das exposições organizadas pela Brasil Connect. O que é a Brasil Connect? A Brasil Connect surgiu justamente depois que o Edemar cumpriu os seus 2 mandatos como presidente da Bienal, até 1997, nós começamos a pensar em alternativas, não é? Porque conselheiros da Bienal, ele e eu, mas nós tínhamos que, sobretudo ele, não conseguiu ficar sem trabalhar com a questão da cultura e a questão das artes visuais, como se dizia antigamente, dentro da cultura. Eu tinha a editora, porque eu nunca parei de trabalhar em editora. Eu comecei minha vida profissional como editor e fui terminado, né, como editor também. E então eu tinha o dia, a manhã e parte da tarde trabalhando com livros. E eu ia diariamente ou para a Bienal e depois para a Brasil Connect, eu ia no meio da tarde, todo dia, para ajudá-lo a fazer o que foi feito. Né? Isso desde 1993, quando ele foi eleito presidente da Bienal. E então nós passamos a trabalhar juntos. E desde esse começo, na Bienal,
não havia um projeto claro, não havia um projeto nitidamente desenhado sobre o que seria feito no futuro. Mas já na Bienal de 94, ele se interessou e colocou como prioridade a questão da representação estrangeira junto da brasileira. Então, você pode ver os catálogos da Bienal de 94 e o catálogo da Bienal de 96, você vai ver que tem salas especiais. Né? Em 96, por exemplo, teve uma linda sala dedicada ao Picasso. Em 94, foi remontado no prédio da Bienal o ateliê do Mondrian em Nova York, por exemplo. Isso tinha acontecido sistematicamente com a gestão do Titilo Matarazzo. Né? Você sabe que a única vez que veio o Guernica fora de Nova York, porque o Guernica estava em Nova York, foi na primeira Bienal de São Paulo. Na primeira ou na segunda, não me lembro bem. Mas veio ao Brasil e depois voltou para Nova York e saiu direto de volta para o seu lugar de origem e esteve fora da Espanha durante todo o período franquista, naturalmente. Então, o Edemar dedicou uma atenção especial a essa questão da representação estrangeira, o que abriu muitas portas no estrangeiro, desde a Bienal de 94. Muitas portas. E com isso foi se estabelecendo, pouco a pouco, relação com curadores, com museus, não é? Com instituições patrocinadoras de arte fora do país. Não é? Antes disso, para dar uma espécie de cartão de visitas para o público brasileiro, o Edemar teve a ideia, aliás, o Emanuel Araújo deu a ideia ao Edemar, que acatou essa ideia imediatamente, de fazer uma grande exposição no primeiro semestre de 94, portanto, antes da Bienal, fazer um resumo da arte brasileira do século XX. Essa exposição foi lindíssima porque ocupou todo o prédio da Bienal e se chamou Brasil Século XX, com todos os grandes artistas do século XX. Mas a preocupação desse diálogo do Brasil com o exterior é uma coisa do Edemar ou é uma coisa sua? Não, é nossa. É nossa. É nossa. Mas quando ele começou a pensar nisso, ele conversou muito comigo e eu disse, não, vamos fazer, não tem dúvida nenhuma. E aí começamos a trabalhar nisso. Agora, a intenção de expandir novamente a instituição Bienal para fora do Brasil e para fora da Bienal de Veneza, não é? Que o Brasil sempre teve uma representação bastante importante e enfática na Bienal de Veneza, sobretudo a partir do próprio Titilo Matarazzo. Com essa base, o Edemar começou a expandir essas relações. E eu com ele. Não é? Eu com ele. Você se lembrou de uma historinha muito engraçada que eu só viajei 2 vezes com ele para o exterior. Uma para Paris, quando foi para fechar o acordo com o Beaubourg, o Centro Pompidou, para trazer uma exposição do Pompidou para a Oca. Já era a Oca que tinha sido restaurada para os 500 anos. E eu era muito amigo do Jean-Jacques Ayagon, que era o presidente, o diretor-geral do Beaubourg na época, e depois foi ministro da Cultura do Chirac. Mas o que espanta essa foi a última tentativa brasileira de se inserir
no mundo, e por que depois disso e antes disso o Brasil sempre ficou uma Coreia do Norte? Né? Isso, mal comparando, né? Mas isso se deve, eu acho, antes de mais nada, às circunstâncias em que o Brasil viveu, né? Porque, por exemplo, o Ministério da Cultura, nós, quando entramos, já estava para... E o Ministério das Relações Exteriores também. Nós estabelecemos uma relação muito boa com o Celso Amorim, por exemplo, quando era ministro ainda do Itamar. Depois, no governo Fernando Henrique, o ministro da Cultura foi o Francisco Verfort, né, que foi posto por indicação exclusiva da dona Ruth Cardoso. Foi o único ministro que ela indicou de fato, foi o Verfort. Né? E eu já era amigo do Verfort por causa do mundo acadêmico, intelectual, editorial, e o Ministério da Cultura foi muito importante na ajuda para a Bienal, como a ajuda, inclusive, de fundos, né? A Lei Rouanet foi muito bem revista pelo Sérgio Paulo Rouanet, pelo diplomata e acadêmico da Academia Brasileira de Letras, né? E infelizmente falecido, e o Ministério das Relações Exteriores. Em ambas as gestões, a do Fernando Henrique e depois no começo da gestão do Lula, não é, porque isso tudo vai acabar no começo de 2005, pelas razões que você conhece, tudo isso foi muito importante para esse desenvolvimento, para essa instauração do Brasil como um país, e a cidade de São Paulo como lugares relevantes e representativos do que se faz no mundo, do que se fazia no mundo na época. Não só de artistas brasileiros, mas artistas mundiais. Não é? Mas eu sei, mas segundo nossa querida Peggy Guggenheim, se eu estou acertando o nome, a arte precisa sempre de dinheiro. Sem dúvida alguma. Não fosse o Edemar, isso não teria acontecido nada disso. Não, mas aí eu quero fazer uma recuperação histórica. Eu era o primeiro vice-presidente. E a Bienal, na época, tinha o primeiro e o segundo vice-presidente. O segundo vice-presidente das duas gestões do Edemar na Fundação Bienal foi o Jens Olesen, que era o bambambam como é que chama? Macanerisson. Agência de publicidade. Agência de publicidade importantíssima no mundo inteiro. Tinha conta nada mais, nada menos que da Coca-Cola. E o seu assessor, o Altino João de Barros, o assessor o factotum do Jens. E eu não posso esquecer, tivemos uma reunião, os quatro, em que o Jens e o Edemar, juntos, disseram: nós temos que... Foi a primeira vez que isso aconteceu. Nós temos que fazer um grupo de patrocinadores. Nós temos que ter um grupo de empresas que, além dos dinheiros oficiais, da Lei Rouanet, por exemplo, e da Lei de Cultura da cidade de São Paulo, né, que é a famosa Lei Mendonça, do Marcos Mendonça, que foi reativada na época do Edemar, né, que estava na gaveta e que hoje fornece verba para a Bienal, para o MAN e para o MASP. Isso foi um movimento do Edemar também. O Zé Hermílio Moraes, grande amigo nosso, dele e meu, falou com o Maluf, que era prefeito, que tinha essa lei lá, na Câmara dos Vereadores. E o Maluf pediu imediatamente que se tirasse essa lei da gaveta e que se votasse essa lei.
Ela foi Incentivo votada cultural. 2 vezes, quase por unanimidade, e aí começou essa parte de financiamento, que até hoje existe. A outra parte era via Lei Rouanet. E aí começou esse movimento, e aí a Bienal foi precursora, logo depois o MASP percebeu e também começou a usar esse tipo de atuação, por meio, aliás, se não me engano, de uma exposição cujo patrocínio, eu não me lembro de quem, mas foi também trabalhado pelo Nizam Guanais, se bem me lembro. Aí começou esse movimento de empresas entrando com dinheiro via Lei Rouanet. Isso foi uma mão na roda. Isso durou até o fim das atividades da Brasil Connect. Né? Empresas importantíssimas entrando no patrocínio e usando a Lei Rouanet ativamente para ajudar no financiamento das exposições. Você pode falar um pouquinho o que isso significa, o patrocínio geral das empresas, com o Edemar tirando o dinheiro dele mesmo e dando para... Porque tinha que completar. Mas que percentagem que era? Isso eu não lembro. Mas era um dinheiro, sobretudo ainda na Bienal, ele avançava o dinheiro quando era necessário. Sim. E fazia empréstimos à Bienal com juros de Deus para Nosso Senhor Jesus Cristo. E os dinheiros dele também. É bom ressaltar aqui que em todos os dramas vividos pelo Banco Santos e pelo Edemar Cid Ferreira, né, e por mim e por outros auxiliares dele, o dinheiro posto em cultura nunca foi contestado. Nunca. Se você olhar os processos todos, que ele, aliás, tem ganho sistematicamente, como você também sabe, voltou a estaca zero, inclusive, essa questão toda. Eu não sei os detalhes, você pode conversar com ele sobre isso. O dinheiro da Bienal, o dinheiro do Edemar, que foi posto dele pessoalmente, nunca foi contestado. Mas nunca. O que se argue é a origem do dinheiro. Bom, mas aí, mesmo assim, o dinheiro entrava oficialmente, não entrava nada por fora dos atividades culturais. Não tinha nada por fora. Inclusive não podia, porque a Lei Rouanet vinha em cima. Inclusive, ele nunca usou a Lei Rouanet para o dinheiro que ele pôs lá. Mas, de qualquer forma, o Brasil 500 anos foi o ápice de todo esse trabalho. Né? Foi o ápice e as exposições no exterior. A exposição no Guggenheim, por exemplo, foi uma coisa extraordinária. Você sabe disso. Nova York a exposição estava pronta. Toda pronta. Nós fizemos aquele grande jantar em novembro de 2000 para apresentar o projeto. Foi um jantar no térreo do Guggenheim, você estava lá, e ali começou a montagem toda da exposição, tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista do patrocínio. O que significou a mostra 500 anos? Só um momento para eu te situar nisso tudo. Ali, você sabe, a Brasil 500 anos abriu a Brasil Connect abriu um escritório em Nova York, na Madison Avenue, entre a 55 e a 54, se não me engano. Tinha meio andar inteiro num daqueles prédios, que era o 12º ou 14º, porque, você sabe, em Nova York a maioria dos prédios não tem 13º andar. E em Manhattan, né? E ali começa uma estruturação da Brasil Connect gigantesca para poder fazer a exposição no Guggenheim. A exposição de arte brasileira no Guggenheim, para ter ideia, começou a ser organizada
e já estava praticamente pronta quando houve o setembro de 2001. Setembro de 11. O 11 de setembro de 2001. E a exposição estava completamente embalada já, uma parte já tinha chegado, se não me engano, não tenho mais certeza, mas tinha uma parte toda embalada no Brasil, e os DC-10 da Varig, de transporte, já prontos para decolar, e a cidade fechada. Conseguiu-se, excepcionalmente, abrir a alfândega de Nova York para entrarem todas as obras. Não ficou nada de fora. Nada. Obras valiosíssimas, a começar do Aleijadinho, por exemplo, ou do famoso altar do Mosteiro de São Bento de Olinda, um altar mor, que foi todo desmontado, foi todo tratado pelo IPHAN, porque estava cheio de cupim. Foi uma das viagens que eu fiz com ele no Brasil, porque eu sou ex-beneditino, como você sabe, eu fui monge beneditino, em Salvador, e o Brasil inteiro, os colecionadores inteiros, os principais museus, colaborando com essa exposição. E conseguiu-se, o Giuliani, que era o prefeito, mandou abrir a alfândega para entrarem as obras que faltavam entrar para a montagem final. Para você ter ideia, a arquitetura da exposição, você sabe, é difícil fazer exposição no Guggenheim, porque ele é todo circular. A arquitetura foi do Jean Nouvel, nada mais, nada menos que isso. Foi ele que foi para Nova York fazer toda a ideia da exposição. O altar do Mosteiro de São Bento, enorme, altar mor do século XVIII, caía do teto, como se estivesse no ar, no centro do museu, no vão do museu. Você não via. E todas as alamedas, como eu chamava do Guggenheim, cobertas por um pano, perto do preto, você não via as obras que estavam penduradas nas alamedas, né, nas ladeiras do Guggenheim. Você entrava e só via o altar. Depois você ia subindo, aí sim você via nos nichos tudo que foi para lá, com uma iluminação deslumbrante. Tudo isso obra do Jean Nouvel, que foi contratado a peso de ouro pelo Brasil, pela Brasil Connect. Você pode imaginar o que isso não representou para o Brasil. Você se lembra, no jantar do ano 2000, de novembro, todas as autoridades de Nova York presentes. Você se lembra, foi um jantar brasileiro, né, para mais de 200 pessoas naquele hall de entrada. Você se lembra disso. O que significou essa ida ao exterior, esse mostrar o que o Brasil tem de melhor? Significou que o Brasil não era só soja, não era só petróleo, soja. Significou que o Brasil tem uma cultura absolutamente relevante na história da América do Sul e na história do Ocidente, no mínimo. No mínimo. Mas houve um grande movimento, e antes e depois morreram. Houve. Sim, mas eu não sei por que morreram. Morreram porque morreram. Porque não houve o mesmo interesse, porque não houve o mesmo tipo de gestão, não houve o mesmo tipo de entrega. O Edemar dava expediente todo dia na Bienal e depois na Brasil Connect. Eu dava expediente todo dia. O Jens Ollensen, na Bienal, ele nem sempre podia ir, porque viajando o mundo inteiro. Mas posso sugerir uma coisa? Não, só um minuto. Mas o Altino João de Barros estava lá todo santo dia. Expediente a partir das 4 ou 5 da tarde. Mas o Brasil só vê os problemas, o umbigo dele antes e só vê depois também o umbigo dele. Naquela época foi extraordinário. Eu vou te contar um fato interessante. Em 1999,
eu estava num voo de Frankfurt para o Brasil, porque eu nunca deixei de cumprir minhas obrigações editoriais. Era outubro de 1999 e eu tinha ido à Feira de Frankfurt. Eu tinha ido à Feira de Frankfurt e, como todo ano, eu fui da Feira de Frankfurt não sei quantas mil vezes, vi aquilo nascer, né? Hoje toma todo todos os galpões, a feira daquele parque de exposições que tem perto do centro de Frankfurt. Eu comecei aí, era um galpão só. Hoje é toda. Você pode imaginar o que eu não trabalhei. E eu nunca deixei de ir à Feira de Frankfurt por conta era compromisso do Edemar comigo, não interferir tanto nas feiras americanas, quanto na feira inglesa, na feira francesa e na feira de Frankfurt. E na volta eu me sento na primeira classe da Lufthansa e do meu lado sai mais barato andar de primeira classe, porque eu tomava avião aqui, sempre andei de primeira classe, eu sempre fui muito bem tratado pelos meus patrões, sempre. Sempre fiquei nos melhores hotéis, nos hotéis que eu já tinha hábito de ir, sempre fui de primeira classe, porque saía mais barato. Eu chegava em Nova York às 7 da manhã, às 10h30, 11 horas já estava trabalhando. Então, é uma economia formidável. Para fazer esse parênteses, não era esnobismo da minha parte, nem desperdício dos patrões. Então, eu estou sentado, aquela coisa, aquele rapapé todo de primeira classe, ainda no chão, champanhe, não sei mais o quê, e do meu lado está sentado o executivo da Hearst, sabe a Hearst? No Brasil, voltando de um encontro da empresa na Alemanha. E conversando para lá e para cá, ele sabia quem eu era, o senhor Elcena Madureira, não sei o quê. Até hoje eu levo muito susto, porque eu passei na rua e tudo, e diz, ô, Elcena Madureira, não sei o quê. Então eu levo cada susto que você não pode imaginar. E o senhor está na Bienal de São Paulo? Eu disse, eu sou conselheiro da Fundação Bienal, mas no momento nós estamos articulando, no momento nós estamos, o doutor Edemar Cid Ferreira, eu e mais o curador, o professor Nelson Aguilar, e mais alguns diretores, estamos articulando uma grande exposição sobre a comemoração dos 500 anos da existência oficial do Brasil. Ele abriu o olho, assim, o senhor alto, alemãozão mesmo, e disse, não me diga. Aí expliquei o que era a exposição, e ele virou-se para mim e disse assim, nós acabamos de encerrar o nosso contrato, o nosso compromisso de patrocínio da Fundação Roberto Marinho. Você lembra que era Hearst, parecia sempre. Nós acabamos de fechar, e eu gostaria de participar. Nós desembarcamos no Brasil às 6 da manhã, de uma quinta-feira. Às 5 da tarde, esse senhor já estava conversando com Edemar sobre o patrocínio que ele daria a um dos módulos da Brasil 500 anos, da mostra do redescobrimento. Isso acontecia. Foi assim. Se eu tivesse sentado ou na executiva ou no rabo do avião, nunca isso aconteceria, não é? Então, é uma coisa formidável, porque ele imediatamente, quer dizer, Hearst, uma coisa enorme, nem sei se ainda existe no Brasil, uma coisa imensa, disse, não, mas eu gostaria muito de participar, me chamando de doutor, como eles fazem na Europa, sobretudo, né? E eu disse, você não precisa me chamar nem de Senhora Madureira, nem de doutor, você me chama de Pedro Paulo. Mas naquela época, eu lembro muito bem disso, você e o Edemar,
vocês participavam do jet set internacional, se você me permite isso. Imagina. Em termos de presidentes, em termos de reis, em termos de rainhas, em termos de grandes executivos. Né? O Brasil, por que se conseguia isso? Conseguia na base do impulso, na base da vontade. Você conhece o Edemar. O Edemar é um homem de vontade. A carreira dele, a vida dele explica isso muito. O Edemar é menino do Porto dos Santos. O Edemar foi tesoureiro do Partido Comunista de Santos. O Edemar participou da primeira peça do Plínio Marcos. Estreada e censurada no dia, estava no palco. Esqueço o nome. Conheceu a Pagu também. E ele era amigo do Mário Covas a vida inteira. A primeira campanha do Mário Covas, vereador em Santos, ele fez a campanha. Então o Edemar tem uma personalidade de fazer as coisas, uma vontade férrea de fazer. Nada era obstáculo, nada eu impedia. Não, eu vou fazer agora, eu quero a Oca. Eu quero a Oca. A Milu Vilela, como você sabe, infelizmente, que foi grande amiga, foi a eleição dela em 95, se não me engano, para o MAN, foi ajudada pelo Edemar e por mim. Eu fui chamado pelo seu Olavo Setúbal para conversar sobre isso lá no Itaúsa. Eu fui conversar com ele sobre como abrir caminho para a Milu no mundo cultural. Mas o Ademar acha que ela destruiu ele. Tem esse lado. Mas eu estou dizendo, isso foi em 95, ela foi e estava. De quem eu era grande amigo era o Cláudio Lembo. Que eu fui editor no Rio de 1980, eu editei um livro do Cláudio Lembo, na Nova Fronteira. E os Lacerda, sobretudo o Sérgio, fez uma festa para ele no Clube Marimbás, lá no Posto 6, aquele lindo clube que fica ao lado do Forte de Copacabana e que se debruça sobre a praia de Copacabana. Você tem a vista completa da praia, desde o Posto 6 até o Leme. Fizemos uma festa para o Cláudio Lembo espetacular. Quando houve o quiprocó com a Milu, eu me encontrava uma vez por semana. Almoçava com Cláudio Lembo, ele controlando de um lado e eu do outro. O que é quiprocó para você? O que aconteceu? Que começou a rivalidade da Milu com o Edemar, que nunca rivalizou com ninguém. Não entrava na cabeça do Edemar ser rival. O Edemar queria fazer as coisas dele. De onde vem? E as fez. Mas só um minuto. E o Cláudio Lembo foi quem me levou para almoçar com o seu Olavo no Itaúsa, com o Egídio, pai da Milu, eu e ele. A Milu está interessada, como é que faz, não é? E ela estava começando também, se não me engano, ali ou logo depois, o romance dela com Zé Alcântara Machado, que fez um bem a ela enorme, não é? Que foi uma pessoa que gostou dela e morreu antes do tempo. E eu acho que o entorno da Milu não foi o Banco Itaú, mas o entorno da Milu envenenou muito a relação com o Edemar. E ela fez tudo para derrubar o Edemar. Inclusive a questão da Oca foi um drama. Foi um drama a questão da Oca, porque ela queria a Oca. E quem negociou tudo com o Museu Folclórico, Museu do Folclore, e o Museu da Aviação, que era dirigido pelo Zé Yunes, isso foi o Edemar e eu, pessoalmente. Você lembra os encontros com o Museu do Folclore? Eu indo à casa do Zé Yunes, ele fez um jantar íntimo para o Edemar, mas eu já estava indo a toda hora na casa do Zé, que deu certo tudo isso. Deu certo. A reforma da Oca foi orientada pelo Oscar Niemeyer. A Oca tinha, você se lembra disso, cupim no concreto. Era um galinheiro. Era uma coisa horrorosa. Aquilo ali, botou-se o elevador,
e veio o ar-condicionado, que foi o mesmo americano que fez toda a climatização do Museu Getty. O Edemar mandou vir esse senhor que cavou ali entre a Oca e o Man, aquele gramado, está lá embaixo todo o maquinário desses aparelhos como chama? De climatização. Para você ter ideia, isso tudo foi feito, né? Foi feita a reforma, ficou lindíssima, você trabalhava, lembra? O manto Tupinambá, que o Jens Olesen conseguiu junto à rainha da Dinamarca para vir, ficou, você lembra? Ficou numa urna de vidro, de cristal, de plexigás, sei lá o quê. Ficou lá inteiro. Foi a primeira vez que esse manto saiu da Dinamarca, desde que o Maurício de Nassau mandou levar de presente para aquela rainha lá da época da Dinamarca. Ele veio e a umidade e a temperatura eram controladas direto pelo Museu da Dinamarca, em contato com a aparelhagem brasileira. Olha, não pode ser... Está aí 46 graus de umidade, não pode, vai secar. Tem que ser acima de 60. Da onde vem o ódio da Milou contra o Edemar? A culminância foi a Oca, porque ela queria a Oca. Ela queria a Oca. E nós tínhamos uma relação excelente. Ela queria a Aranha da Louise Bourgeois, que veio em 96 e que agora me parece que o Man quer vender. Está nos jornais dessa semana. Foi negociado por nós com a Louise Bourgeois, porque o seu Olavo imediatamente se dispôs a comprar e se fez aquele puxadinho no Man, que deixou o Oscar Niemeyer horrorizado, mas tinha que ter. Isso tudo foi feito na maior amizade, isso foi em 96. Mas a história é que o Itaú e a Milou Vilela destruíram o Edemar... O Itaú eu não sei até que ponto, porque eu não sou banqueiro, eu não vivia nesse meio banqueiro, eu conhecia de banquete, de coquetel, de festas. Eu nunca vi, e olha que eu me dou muito bem com o Alfredo Setúbal, né? Me dava lindamente com o seu Olavo, que ia tomar a sua caipirinha todo santo dia no restaurante Nabuco, ali na Praça Vila Buim, de que eu era um dos sócios. Ele ia todo dia praticamente com a dona Deise tomar a caipirinha. Sentava nas mesinhas da calçada e tinha um segurança assim ao longe. Mas o Edemar foi vítima da inveja não só da Milou, mas de todo o Brasil. Havia inveja. Isso havia. Por exemplo, a questão do altar do Mosteiro de São Bento, você sabe a história. Na hora o altar desmontado, encaixotado, dentro do avião da Varig, no aeroporto dos Guararapes, o Joaquim Falcão, excelente jurista, o Joaquim Falcão, que tinha uma casa, não sei se ainda tem, na ladeira que desce para o Mosteiro de São Bento, uma casa antiga, né? Aqui ele morava tinha a casa o Joaquim, em frente à outra casa era do maior bibliotecário brasileiro, Edson Nery da Fonseca, amigo íntimo meu. E o Joaquim Falcão entrou com uma petição, ou seja lá o que for, na Câmara de Vereadores de Olinda para impedir como chama? O altar de sair do Brasil. Você lembra dessa história? Eu peguei no telefone, eu fiquei sabendo e liguei para quem? Para Celso Laffer, meu amigo querido, ministro.
Pedro Paulo, eu não sei. Peraí, calma, calma. Eu te ligo num minuto porque vamos embarcar daqui a pouco com o Fernando Henrique, já não sei para onde ia. Vamos embarcar com o presidente, não falou Fernando Henrique, e eu vou falar com ele indo para o aeroporto. Indo para o aeroporto. O Fernando Henrique, chegando no aeroporto oficial lá de Brasília, ligou para mim, porque eu era amicíssimo do Celso Laffer, editor do Celso Laffer, amigo da mulher dele, da grande professora de latim e grego da USP, e amigo do Zé Mindlin, que também foi quem convenceu o Museu de Arte Sacra de São Paulo a emprestar obras, porque não queriam emprestar. Mas de um lado tem a vontade férrea. Aí, mas só conta. Aí o Fernando Henrique vem ao telefone e diz: Pedro Paulo, não se preocupe. Eu já botei o Gilmar Mendes, que era o advogado-geral da União, você lembra? Meia hora depois, o Fernando Henrique já devia estar no avião, me liga o ministro Gilmar Mendes, que nem deve se lembrar disso, dizendo: eu vou resolver essa questão. E resolveu. Em 24 horas, o avião, pagando o avião estava no chão. Durante 3 dias se pagou a Varig, porque era um avião só para o altar. Com mais a complicação do 11 de setembro em Nova York. Mas de um lado existe a vontade férrea. Mas é uma vontade férrea dele. E ao mesmo tempo uma grande inveja do Brasil contra ele. Mas isso tudo você pode imaginar o Edemar, manchete dos jornais norte-americanos, o Edemar, manchete do Le Monde, manchete do Libération, manchete do Les Echos, que é o jornal de economia, todos os jornais de Londres. Você viu isso? A exposição de natureza brasileira no Kew Gardens, inaugurada pelo rei atual. Você viu tudo isso, Pedro? É proibido fazer sucesso? É proibido fazer sucesso. Ah, isso é. Bom, é a frase do Antônio Carlos Jobim. É a frase do Jobim. Qual era a frase do Jobim? No Brasil é proibido fazer sucesso. Sucesso é uma... Como é que é? Sucesso é uma ofensa pessoal. Uma ofensa pessoal. Então, houve tudo isso, mais as coisas de Banco Santos, mais a relação dele com o presidente Sarney, a amizade dele com Jorge Murad, a amizade da Márcia, que é a melhor amiga da Rosiana. Elas são como irmãs, porque tanto o Sarney quanto o Alexandre Costa só tiveram filhos homens e uma mulher. O Sarney é o Fernando, o Zequinha e a Márcia. E o Sarney, como se diz, e a Rosiana. E o Alexandre Costa, 2 filhos e mais a Márcia. Entendeu? Então, quando o Edemar começa a aparecer, aí começam a remexer nisso tudo de uma maneira negativa, de uma maneira muitas vezes irônica, como se ele fosse um parvenu. Não era, ele amigo do Plínio Marcos, ajudou a viúva, ajudou o Plínio Marcos a vida inteira. A vida inteira. E não fez mais do que a obrigação dele, companheiro dele de Santos. Você talvez seja a pessoa que mais, uma das pessoas que mais conhece o Edemar. Ele era um homem, como é que você descreve? Você falou que ele é uma força da natureza. Um homem alegre. Mas ele é um homem que não via, à medida que ele ia aparecendo, o que aconteceu? Ele compreendia, evidente, mas isso não o impedia de fazer as coisas. Não impedia. A Milou Vilela, em Nova York, você sabe do processo de Nova York? O advogado do Edemar, no caso, foi o advogado do Bill Clinton, no caso lá daquela senhorita. A Milou disse que ele era, como se diz,
traficante de droga numa recepção, você sabe dessa história, numa recepção em Nova York, onde estava o David Rockefeller, presidente do American Bank, ou sei lá o quê, e mais todos os patrocinadores daquela sociedade, não sei como que se chama, me esqueci, do Brasil nos Estados Unidos. Ele processou. E eu tinha que... Eu estava na feira de Frankfurt, nessa época, numa das feiras, não sei se foi 2002, ou 2001 ou 2002, e o Cláudio Lembo me ligando, Pedro Paulo, está acontecendo isso, aquilo. O Edemar me ligando, eu chegava e ia me encontrar com o Cláudio Lembo no Cadoro, a gente sentava até numa mesa no fundo, naquela parte quando o restaurante fazia um L assim, lembra? Um L. Nós ficávamos aqui, que tinha um bioma, porque aqui era um lugar mais reservado para os graduados da economia e da política ficarem. Eu já lhe disse, no mínimo uma vez por semana. Né? O que deu errado? Não deu nada errado, deu errado isso tudo. Do ponto de vista da Brasil Connect, não deu errado. Em 2003, houve a expulsão da China. Cidade Proibida. Imagina, os tesouros da China. Foi uma coisa espetacular. Foi o país que mais recebeu os cavalos lá, os cavalos do Sichuan. Guerreiros já. Os guerreiros. Foi o país... o Guggenheim tinha feito na filial da Broadway. Tem uma filial lá na Broadway Avenue, chegando lá nos villages da vida. Tem lá uma filial, não sei se ainda tem. Fizeram lá, não tinha meia dúzia de cavalos, aqui, você lembra? E enterraram os cavalos do mesmo jeito. No subsolo como é que chama? Da Oca. Você pode imaginar isso? E já estava previsto, nós tínhamos na cabeça, eu e ele tínhamos conversado, nem sei se você se lembra, os tesouros da Índia e os tesouros do Egito. Ele botou o Tutankhamon na cabeça dele. Se fosse para fazer tudo de novo, você faria? Ah, faria, com a maior alegria. Mesmo e isso é uma coisa... totalmente comprometido financeiramente com o desastre financeiro? Ah, faria. Não teve nada, a Bienal não teve, a arte e a cultura não tiveram nada a ver com a Bienal e a Brasil Connect. O Instituto era tão separado, tudo isso, que eu sequer fiz parte do Instituto Banco Santos, que fez aquelas... Eu não fazia parte. Se você olhar a lista de pessoas que organizavam essas exposições no que ele chamou de Instituto Banco Santos, que já tinha um prédio na outra esquina para ser... Eu não tinha nada a ver. O curador era esse senhor que nunca falou isso, nunca disse. O curador de uma exposição deslumbrante, que foi aquela dos documentos antigos e tudo, era esse... Hein? Mapas, né? Os mapas e os... É esse rapaz que foi da Casa do Saber e hoje, como é o nome dele? Escreve no Estadão, não sei se ainda escreve, que eu não leio mais o Estadão. Como é o nome dele? Careca, assim como você. Foi... Não, Bertani, não. Não. E hoje, de vez em quando, aparece em televisão, não sei se tem programa na televisão. Outro dia eu passei pela CNN, assim, fazendo aquela coisa de Mas você turismo televisivo, aí estava ele falando nesse canal. Você faria tudo... Nunca falou, do Edemar, nunca disse a importância do que estava programado para o Instituto Banco Santos. Isso eu nunca participei. Porque isso era do Banco Santos. O Edemar me deixou de fora. Deixou de fora. A participação na Brasil Connect destruiu a sua vida desde então? Não, no fim quando houve o problema do Banco Santos, a Brasil Connect não destruiu a minha vida. A Brasil Connect foi destruída na hecatombe do banco. Mas a minha vida, eu ainda continuei, saí da Siciliano por outras razões, não tinha nada a ver, fiz a editora
girafa com os rapazes da Universidade de Guarulhos. Não tem nada a ver com o Edemar. Quem me apresentou ao pessoal da Universidade de Guarulhos foi o Zé Neumann Pinto, meu grande amigo Zé Neumann. Então você acha que... Eu não fui destruir. Não é uma questão de dever, me deve isso, me deve aquilo. Eu não coloco as coisas, eu não fui educado assim. Eu não fui educado dessa maneira. Eu não fui. A minha família sofreu muito com política, por exemplo, o coronel Sena Madureira, que foi o articulador militar, na verdade, da proclamação da República. É só você ler o Laudelino, como é o nome dele? Laurentino Gomes. Você vai leia o Sérgio Buarque de Holanda, leia o Heitor Lira, que você vai ver quem é o Sena Madureira. Não é à toa que é nome de rua, nome de cidade, nome de praça. Então você não guarda nenhuma mágoa? Não, eu não tenho mágoa. Essa palavra não existe na minha vida. Eu não tenho ódio, não tenho ressentimento e não tenho mágoa. Se eu amanhã precisar de R$100, eu vou ligar para você e dizer, Pedro Costa, estou precisando de R$100. Estou precisando de R$100. Para o Edemar eu não ligo. Eu não peço. Para o Sarney nunca pedi nada. Para mim, amigo de ministro, amigo de deputado, de senador e sei lá mais, nunca pedi. Nunca pedi. O que ocorreu foi uma fatalidade. Segundo os gregos, uma fatalidade. Mas eu não tenho mágoa. Eu não tenho mágoa. Eu tentei me suicidar 2 vezes, mas não foi por mágoa de alguém, foi por não me aguentar a mim mesmo, acabrunhado comigo mesmo. Eu diante de mim. Na segunda vez, fiquei não sei quantos dias em coma absoluto, nunca tive problema em falar disso, nunca tive problema em contar essas coisas, porque, como dizia o Hélio Pellegrino, me falta superego para essas coisas. Eu não sei mentir. Eu não sei mentir. Mentir, para mim, é uma coisa... É como negar o meu sangue, negar os meus miolos, negar os meus lugares de fala, como se diz. Que são muitos, porque eu tive uma educação cosmopolita, metropolita, uma educação brasileira e, ao mesmo tempo, europeia. Totalmente. Mas na hora que você olha para o seu passado, o que você vê do Edemar? Como é que você considera ele? Em que lugar? Eu vejo como a pessoa com quem eu trabalhei. Eu não vejo como fracassado no banco, desonesto, ladrão. Não vejo isso, eu não consigo ver. A minha memória do Edemar é a minha memória da Bienal, da Brasil Connect. Essa é a minha memória. E por que nessa... não adianta, eu não fico cavucando, como se diz isso. Não, eu não sou fuinha. Sabe, fuinha? Não, imagina. Imagina, eu estou quase sem poder andar. Você não me vê reclamar. Você já me viu reclamar alguma vez de alguma coisa? Que lugar que o Edemar merece na história? Merece o lugar do que ele fez. O que aconteceu no banco, que ainda está em processo de julgamento, em outras coisas, ele outro dia me falou que estava ganhando isso e aquilo, mas eu não decoro, eu não, como se diz, eu não fixo. A minha memória é a memória. Desde o dia, ele chegou na minha casa, ainda morava na rua Sabará, chegou na minha casa às 8h30 da noite, sentou-se naquele sofá que está ali e me deu uma caixa de charuto. Uma caixa de charuto que eu nem tinha o hábito de fumar, porque não tinha, como se diz, os meios, como os franceses gostam de dizer litoticamente. C'est au-dessus de mes moyens. Nenhum francês diz para você assim, Pedro, eu não posso ir ao cinema amanhã com você porque eu estou sem dinheiro. Je ne peux pas aller au cinéma avec toi parce que je suis sans argent. Nenhum francês diz. C'est parce que c'est au-dessus de mes moyens. Isso são hábitos linguísticos e metafóricos e litóticos
típicos da alta aristocracia francesa. Você já que um dia vai ter uma redemption, vai ter uma redenção para todo mundo? Não, redenção para mim só aquela uma, quando eu chegar e me sentar no colinho de Nossa Senhora e mamar nos seios dela. Essa é a minha redenção. A minha expectativa de vida é morrer, como não pode deixar de ser, e chegar lá e dou um adeuzinho para Deus Pai, um para Deus Filho, outro para Deus Espírito Santo, e vou correndo para o colo da Virgem Maria e dizer: estou com uma fome, dá para eu mamar na senhora? Quer dizer que essa questão para você da redenção do Edemar e da... Não, eu não vejo como redenção, eu vejo como justiça. Ótimo, justiça. Qual que é a justiça para você em relação a ele? Mostrar o que foi feito. A casa ficou vazia lá desde 2011, 300 quadros lá dentro, apodrecendo. Quando ele teve que sair da casa, porque a casa não era dele, a casa estava em nome de uma empresinha da Márcia. Isso foi amplamente noticiado. Então puderam tirá-lo da casa, porque aqui o meu apartamento está penhorado por causa da questão trabalhista da Brasil Connect, de que eu não tinha o menor conhecimento, mas não podem me tirar porque eu não tenho para onde ir. Você foi manipulado ou você foi... Manipulado como? Pelo Edemar? Pelo Edemar? Ah, não me sinto manipulado. Você não assinaria os papéis se fosse hoje? Você não se comprometeria legalmente? Ele não faria hoje o tipo de coisa que, no breve período em que eu fui, não sei o que, do Banco Santos, eu tinha que assinar debêntures. Ele mandava onde eu estivesse as debêntures. Eu assinava sem perguntar o que era. Nunca perguntei. Porque eu era a pessoa que assinava naquele momento as debêntures do Banco Santos. Para quê? Não, quando eu fui no meu primeiro depoimento diante de um juiz, o senhor assinou as debêntures e tudo. Eu perguntei: o que é debênture? Eu não sabia o que era debênture. Na segunda vez eu já tinha ido no Aurélio e no Weiss. Você não sabia do que estava... Não, eu assinava, porque eu fui criado no fio do bigode. No fio do bigode. Você assinaria novamente hoje? Sabendo da situação do banco, sabendo do que estava acontecendo, não. E diria a ele: eu não posso assinar, porque isso vai acabar com a minha vida. Mas nem por isso. Eu não sabia o que era, eu não perguntei a ninguém. Confiança absoluta nele. Ele nunca faltou aos compromissos que ele assumiu na área cultural. Nunca. Nunca faltou. Na área em que eu, de fato, trabalhei com ele nunca falhou. Mas o dinheiro que ele te pagava pesou muito? Tinha. Esse dinheiro nunca foi... Tinha nota fiscal. Nunca fui interrogado sobre o dinheiro que ele me pagava. Nunca. E não era pouco? Não, era muito menos do que as pessoas achavam que eu ganhava. Aliás, até hoje, poxa, você podia estar rico, hein? As pessoas não acreditavam. O dinheiro não era uma... Não, para mim foi ótimo. Para mim foi ótimo, porque era um a mais. Eu ganhava bem, eu sempre fui um editor muito bem pago. Eu não posso reclamar dos meus patrões. Muito bem pago. Muito bem tratado. A Siciliano, que depois houve o que houve, pelo contrário, minha comadre, a Lígia Siciliano, com quem eu fiz as editoras, eram 3 editoras, uma geral, outra infantil e outra de negócios. O livro mais importante do Stiglitz foi feito na editora Futura. Mas você acha que você foi um inocente útil? Não, eu não me classifico. Eu não fico me olhando e dizer: poxa, eu fui um babaca, um inocente útil. Esse tipo de coisa. Pedro Costa, eu sou uma pessoa diferenciada no melhor sentido da palavra. Você não tem um superego?
Eu, outro dia veio, já a segunda vez que vem, como é que chama? O censo. Qual é a sua cor? Sou negro. A mãe da minha mãe era preta. A minha bisavó era índia Guarani. A mãe da minha mãe era preta. Uma cena madureira importantíssima no Recôncavo era preta, baronesa. A mulher disse, mas o senhor... Não, eu não sou branco, minha filha. Eu não sou branco, eu tenho cor de creme de leite azedo. De vez em quando muda para Roquefort, porque aparece mofo. Na minha idade, a mulher não entendeu nada, saiu daqui, foi completamente desorientada. A senhora sabe o que é Roquefort? Não, meu filho. Não, meu senhor. É um queijo francês que é cheio de bichinho dentro, é cheio de verme. Você não guarda rancor nenhum? Eu não tenho rancor de ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Não tenho raiva de ninguém. O meu pai saía para comprar cigarro, voltava 5 anos depois às gargalhadas. Fez isso sistematicamente a vida toda, até morrer. Vinha, ficava 6 meses, 1 ano, e ia embora de lá. Vou ali comprar cigarro. Cadê o Antoninho? Minha avó perguntava. Ele, já sei, foi ali comprar cigarro. Aguardemos. Ali o retrato dela, você vai ver a classe. Aguardemos. Eu nunca tive esse problema. Meu primeiro namorado, Francisco Parente de Vasconcelos, filho de um político importante do Piauí na época, eu tinha 17 anos, em pleno 1964, a minha avó recebia para almoçar todo sábado. E era open house, como se diz. Uma casa enorme, confortabilíssima. Eu convidei o Francisco para ir à minha casa nesse sábado, 17 anos. O rapaz foi. A minha avó disse, mas quem é esse? Esse é o Francisco Parente de Vasconcelos. É seu amigo? Disse, não, minha avó é meu namorado. Acabou, nunca mais se comentou nada. Naquela época era... Nada. Na minha casa, ela dizia, aqui pode falar de tudo, menos de 2 coisas. Sexo e dinheiro. Como assim, dona Alice? Sexo, eu não tenho o menor interesse na cama alheia. Dinheiro é a mesma coisa, eu não tenho o menor interesse na conta bancária dos outros. Eu sou comunista. Eu sou socialista. As amigas, mas você vai dividir tudo? Não. Quem tem que fazer isso é governo. Aliás, aqui em casa só se vota em candidatos que não pensem na minha classe. Só se vota em político que está disposto a trabalhar para quem precisa. Aliás, mas você vai dividir o quê? Aliás, minhas queridas, eu vou dividir e já divido a mais-valia quando sobra a mais-valia. Mas o que é mais-valia? Mais-valia aqui é caviar, patê de foie gras e champanhe. Pronto, acabou. Eu fui educado assim. Quando não tinha, a mais-valia era arroz com feijão. E carne seca, que era barata, não era de luxo. E bacalhau, que não era caro, era barato. Mas era a mais-valia possível. Daqui a 100 anos, o que os escribas escreverão sobre todo esse... Olha, a Bienal... sobre tudo isso que aconteceu. A Bienal publicou um livro da história da Bienal, não sei se você tem. Custa... Eu nem comprei porque achei um absurdo cobrar de conselheiro. Em todo caso, para conselheiro sai pela metade do preço. Acho que custa R$100 e tudo. Você deve comprar. Eu nem vi o livro, fiquei com medo de ver o livro. Fiquei com medo. Eu que não tenho medo de nada, infelizmente, o que também é falta de superego, eu não tenho o livro. Mas você devia ver, porque está toda a história da Bienal ali. Eu estou falando daqui a 100 anos, como é que... Pois é, então você veja
se vai precisar rever o que foi dito ou se o que está dito é justo. Eu não me incomodo com isso. O trabalho está feito, os catálogos estão todos feitos. Você lembra a coleção de catálogo? Hoje é uma preciosidade em sebos. São 24 ou 23 catálogos, 24 catálogos do Mostra do Redescobrimento. Você imagina fazer aquilo tudo em menos de 2 anos? Que conversa é essa? Você não faz questão nenhuma de estar na história desse movimento todo? Eu faço questão de que você tenha uma boa memória de mim. Que as minhas babás, está ali o retrato da babá que me criou, junto da minha mãe e da minha avó. Pense em mim lá de onde ela está. Ela deve ter fundado uma igreja do Rosário das Pretas, no Paraíso. Ali ela. Na minha casa não se chamava empregado de você. Todos e todas eram senhores e senhoras. Nunca chamei empregada nenhuma de você. Elas é que me chamavam de você. Eu chamava de Dona Maru, foi a minha babá. Vovó Maria, que era a babá da casa quando eu nasci. E sentar. Das N empregadas que tinha, 2 revezavam semana por semana para servir a mesa. As outras se sentavam na mesa, mesmo que fosse o Papa sentado na cabeceira. Todo mundo na mesma mesa. Eu fui criado assim. Eu tinha um mendigo, meu irmão tinha outro. Morávamos com a avó, a casa era térrea, mas tinha porão habitável, com o pé direito desse tamanho aqui. Chegavam às 6h30, 7 da noite, o velhinho, que era o meu, e o Severino, que era do meu irmão. Eu tinha que dar banho no meu, botar o jantar na mesinha lá de baixo, a louça era a mesma, o talher era o mesmo, a roupa de cama era a mesma, a roupa de banho era a mesma. Eles chegavam, tomava banho, eu dava banho no meu irmão dava banho no dele. Levávamos a comida para eles. Às vezes estavam tão de porre que não conseguia. Então a gente pegava a colher e dava na boca do mendigo. Aí as amigas, mas eles vão sair e beber de novo o dia inteiro. A minha avó dizia assim: querida, não se briga com a vocação natural das pessoas. Não se discute a vocação natural das pessoas. Se lhe fosse dada o poder divino ou o poder dos homens hoje que determinam essa causa, esse imbróglio todo, qual seria a sua decisão? Qual seria a sua decisão? Vamos perdoar todos porque fizemos um trabalho extraordinário? Não, isso não se trata de perdão. Eu não gosto da palavra perdão. Perdão quem me dá no máximo, é Santa Teresinha, de quem eu sou devoto, e que a Igreja Católica transformou numa Barbie. E foi uma mulher inteligentíssima, culta, queria ser monja de qualquer jeito, não deixavam porque ela não tinha idade. Quando o Papa perguntou, porque ela chegou aí ao Papa, foi ao bispo de Lisieux, foi ao cardeal, o pai era rico, família Martin, uma produtora de manteiga. Você sabe que a melhor manteiga da França e o melhor leite são feitos na Normandia. Daí o camembert. Vai voltando. O Papa perguntou a ela, mas a senhorita, afinal das contas, quer o quê? Ela olhou para o Papa e disse, eu quero, sabe, eu só quero tudo. Essa é a sua conclusão final? E a minha outra, eu aprendi a ser devoto, fui ver as histórias dela, Irmã Dulce dos Pobres. Fiquei encantado. Ela ia sempre no Banco Econômico, ou então no Governador, ou Antônio Carlos Magalhães ou Ângelo Calmon. Ela chegava na antessala, dizia, por favor, para as secretárias, as chefes de gabinete, a senhora pode avisar ao governador que eu estou aqui. Ela não avisava antes que ia. Aí a outra ia,
a secretária, ou sei lá, está aí a irmã Dulce. Traz aí o talão de cheque, minha filha. Ela pediu algum dinheiro, ela falou em torno de tanto que ela estava precisando. Então faz o cheque 3 vezes maior, porque ela vai ficar sem vir aqui durante 2 meses. Legal. Quer dizer, é uma coisa formidável. Eu não tenho esse negócio de perdão. Quem me perdoa é a minha babá, é a minha avó, é a minha mãe, minhas tias que me criaram, junto com minha avó e junto com a babá. E o Edemar, o que você acha? O que você quer para ele? Eu quero que a justiça seja feita. E a justiça é? Pelo que se vê, é limpar a barra dele. Não voltou tudo a zero, que estava no Supremo Tribunal Federal? Ele me disse que está indo muito bem outras questões. Para encerrar, um dos juízes a que eu compareci virou-se para mim e disse: "O senhor sabe por que o senhor está aqui? O senhor está aqui por causa do Edemar." Sabe qual foi a minha resposta? Não sei quem é. Edemar? Não sei. Aquele com quem o senhor trabalhou. Ah, o senhor está falando do doutor Edemar Cid Ferreira. Esse eu conheço, e conheço bem. Agora, Edemar Meritíssimo, eu não sei quem é. Entendeu, Pedro Paulo? Entendi perfeitamente. Acabou? Excelente.